Fala pessoal, no último vídeo a gente viu o que o autor está nos propondo, né? Que é fazer um mapeamento de cada classe em uma tabela e depois colocar uma única tabela intermediária, ao invés de quando eu for fazer o mapeamento de professor para turma, por exemplo, gerar uma tabela intermediária, de sala para turma gerar outra tabela intermediária, de professor para turma gerar outra, eu ter apenas uma. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? Cada chave primária vira uma chave estrangeira aqui no meio, certo? E a junção dessas três vira uma chave primária. Então, nós vamos começar a atacar esse problema fazendo primeiro os mapeamentos de professor, sala de aula e turma, e depois dessa tabela intermediária, beleza? Então, vamos começar pelo mapeamento de professor aqui. A gente vai botar a anotação @entity, certo? Vamos nomeá-la. Então, vamos colocar aqui o name e vamos colocar o nome da nossa entidade. Vai ser o próprio nome da classe aqui. Lembrando, pessoal, esse @entity aqui representa o nome da entidade para o JPA. Então, esse aqui é o alias da entidade no JPA. Se eu não nomear, ele vai pegar o nome da classe e vai botar o mesmo nome da classe. Poxa, mas aí vocês devem estar pensando, mas aqui está o mesmo nome, professor. Gente, não tem problema, mas se eu quiser mudar esse alias, eu posso mudar. Ok? Então, já estou deixando preparado isso no meu código. Então, vamos colocar aqui @table, certo? E o nome da nossa tabela. Então, vamos lá, name, nome da nossa tabela, que vai ser professores. Beleza. Bom, o que mais, pessoal? Quando a gente faz isso, só lembrando dos demais vídeos, né? Ele gera um erro aqui, certo? A IntelliSense está me mostrando, olha, que tem que ter uma chave primária nessa entidade. Lembram como é que a gente resolve isso? Simples, né? @id. E agora a nossa estratégia de geração. Lembram como é que faz a estratégia de geração? A gente anota aqui, opa, acabei digitando coisas erradas ali. Vamos de novo. Peguei ó, generated value, certo? Strategy. Então vamos lá. Vamos escrever aqui a estratégia, certo? Eu digitei alguma coisa errada, pessoal. Só deixa eu corrigir aqui. Agora sim, fiz a correção aqui, pessoal. Então vamos escrever aqui strategy, certo? E o nome da nossa estratégia que é identity, né? Então ele já vai trazer ali no IntelliSense, vamos colocar ali. Beleza, pessoal? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui, ó, por que ele não estava pegando, né? Antes eu vi que ele tinha um erro. É porque eu não tinha posto o ID começando com maiúsculas. Essa anotação sempre começa com maiúsculas, as anotações de JPA, tá, pessoal? Então ele faz a importação aqui em cima para mim do Jakarta Persistência. Não preciso nem me preocupar com isso. Bom, corrigir isso aqui, certo? O que eu preciso fazer? Bom, as associações aqui com turma e com sala de aula. Bom, qual é a relação que eu tenho? A relação que eu tenho é muitos para muitos, certo? Professor com sala de aula e professor com turma. Então, aqui com turmas, eu vou colocar uma anotaçãozinha em cima, beleza? Que é @many-to-many. E aqui em salas, eu vou colocar uma anotaçãozinha que é @many-to-many. Beleza? Bom, só isso resolve? Não, né, pessoal? Eu preciso ir lá em turma e fazer as mesmas anotações que eu fiz aqui em cima, campo ID, etc e tal, e depois ligar com essa associação many-to-many aqui. Beleza? Então vamos lá em turma e vamos colocar aqui as nossas anotações de mapeamento. Então vamos fazer aqui um Enter. Eu já trouxe de lá a Entity a Table, só tenho aqui agora personalizar para a turma, né? Então vou personalizar aqui em cima e o nome da nossa tabela vai ser turmas, ok? Bom, beleza. Agora aqui a ligação com o professor. Eu vou anotar com @many-to-many, certo? Só que agora um detalhe, né, pessoal? Lembram que eu mostrei no vídeo anterior que eu não quero fazer o mapeamento bidirecional? Ou seja, se eu já fiz de professor com turma, anotando aqui em cima, então aqui no outro lado, o que eu vou fazer é dizer o seguinte, olha, eu quero que você faça o mapeamento só daquele lado para cá. Então, vou botar aqui um mapped by, vamos deixar ele sugerir, mapped by, certo? E digo qual que é o atributo lá na classe professor que faz esse mapeamento. Então, vamos dar uma olhada aqui. A ligação de professor com turma se dá por esse atributo aqui, o turmas. Então, eu venho aqui em turma e coloco aqui o atributo onde eu escrevia a ligação, ou seja, onde eu quero que ele faça o mapeamento. A mesma abordagem, pessoal, aqui na classe turma,
eu vou dar aqui, ó, certo? Qual é a relação que eu tenho de turma com sala? Bom, a gente já viu, né, pessoal, que é many to many, certo? Então vamos vir aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. É tudo many to many, ok? Então vamos lá. Então aqui vai ser arroba many to many de novo, ok? Bom, eu já fiz lá em sala? Ainda não, mas eu vou fazer o seguinte, já vou anotar que eu vou mapear aqui em sala, e depois eu faço só a arrobação do many to many lá no lado de salas, ok? Bom, e eu preciso dizer o atributo, né? Então eu preciso ir lá em sala e ver qual é o atributo que faz a ligação com turma. É esse aqui, ó, turmas, certo? Então eu volto aqui em turma e coloco o atributo onde eu coloquei a ligação, onde eu estou fazendo o mapeamento, ok? Então eu estou ligando lá em turmas. Bom, ainda está faltando coisa? Sim, né? Eu não anotei aqui em cima o ID, certo? Bom, só eu pegar aqui de professor, ó. Arroba ID, que é para dizer um campo identificador, e a estratégia de geração, que é autoincremente. Então, só trazer isso para cá, colocar aqui em cima. Esse erro daqui de cima já sai, só falta ajustar esse lado de turma, porque eu ainda não tenho anotação em turma, e lá em sala, né, pessoal? Então, agora eu vou vir aqui em sala e vou fazer os ajustes. Só que eu já vou aproveitar, vou levar essas anotações para nós personalizarmos lá. Então, aqui em sala, eu preciso dizer que essa classe é uma entidade do JPA e que o nome da tabela vai ser, aqui eu que coloco, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui, vai ser salas, certo? E o nome da entidade no JPA vai se chamar sala, mesmo nome da minha classe. Ok? Falta o ID, né? Já vamos resolver essa questão do ID. Vamos pegar daqui mesmo e vamos colocar aqui. Então, a questão do ID já vamos resolver. Esse erro daqui já vai sair, certo? Tá faltando o quê? O que ele me acusou com o erro? Tá faltando eu dizer, opa, tem uma relação de sala com professor. É isso que a ideia está detectando. Uma relação de sala com turma. Como é que você vai resolver isso aqui? Bom, a gente já sabe que é many-to-many, né, pessoal? Então vamos lá. Arroba many-to-many. Ok? E aí a gente vai anotar as duas com arroba many-to-many. Então vamos anotar essa outra ligação aqui com many-to-many também. Opa, eu tinha pego ali, né? E estava colando algo que não tinha nada a ver. Many-to-many. Beleza. Coloquei aqui para a turma e para a professora, da ligação de sala com o professor e da ligação de sala com turma. Agora só vamos revisar se eu coloquei os mapped bys corretos, tá, pessoal? Vamos ver aqui. De professor para turma, eu tenho many to many. Então, lá em turma, o atributo professor, certo? Esse daqui, tem que ter um mapped by. Vamos ali para o professor novamente, certo? Aí eu tenho uma ligação de professor com sala. Então, lá em sala, eu tenho que ter um mapped by em professores. Aqui não tem. Então, vamos dizer, olha, lá em professores, eu já fiz o mapeamento. Mapped by. E como é que é o nome do atributo que representa salas lá em professor? Vamos pegar aqui, é o salas. Então, vamos colocar aqui na parte de salas, fazer o ajuste. Tá? Ah, opa, não estou na errada, né, pessoal? Vamos fazer o ajuste aqui, depois a gente reajusta aquela lá. Então tá, olha só. Aqui em professor, vamos retomar. Eu fiz uma ligação com turma, certo? Então lá em turmas eu tenho que ter um method by. Então aqui em turma, certo? Eu tenho professores e tenho method by. Beleza. Vamos em professor novamente. Professor liga com sala. Perfeito? Então lá em sala, quando eu tiver professores, eu tenho que ter um method by. Então vamos em sala, em professores, tenho method by. Beleza. Resolvemos a ligação aqui de professor, resolvemos a parada do mapeamento de professor. Por enquanto, tá, pessoal? Vamos lá em sala e vamos fazer a mesma coisa. Bom, em sala eu tenho uma relação com professores. Já vimos a partir da classe professor que isso aqui está resolvido. Bom, mas eu tenho em sala uma ligação com turma. Então, a gente vai dizer que nós vamos fazer esse mapeamento, vamos preferir fazer assim, né? Lá em turma. Opa, não esperei, eu tenho inteligência ali. Mapped by. E aí eu tenho que dizer qual que é o atributo lá em turma que vai referenciar a sala, tá bem? Então eu vou lá em turma, onde eu tiver salas, eu não vou dizer que eu mapeei, certo?
Vou deixar assim, porque eu estou fazendo lá em sala, tá, pessoal? Ó, então, aqui em salas, eu só preciso dizer lá em turma qual é o atributo que representa salas. Então, eu já sei que é salas, né? Mas só estou demonstrando que é esse atributo aqui que eu estou dizendo que eu vou dizer que eu já mapeei aqui, ó, em sala. Ok? Bom, vamos ver se eu quero deixar assim, só por uma questão de semântica, né? A sala de aula é que está no meio. Então, eu vou colocar Mapped by em sala de aula. Aqui eu vou personalizar e aqui eu vou personalizar meu mapeamento, tá bem? Então, em sala, eu vou ter o Mapped by. Perfeito, né, pessoal? Ok. Bom, lá em professor com turma, só para a gente finalizar, ó, eu também tenho o Mapped by. Aqui eu não tenho nada, por quê? Porque lá em sala eu já botei o Mapped by. Então, o que eu optei aqui, pessoal, para não me perder no projeto, que aqui em sala eu vou ter os Mapped Bys. Só que eu também vou ter o Mapped By de turma para professor, mas isso eu já tinha feito lá no início. Então, se eu vir aqui em turma, eu tenho Mapped By lá para professores, beleza? Bom, está feita essa parte do mapeamento, mas nós vimos que não é só mapear aqui, aqui e aqui. A gente tem que criar essa tabela intermediária, ok? Então, no próximo vídeo, é isso que eu vou trabalhar com vocês.